Os antigos egípcios desenvolveram um conhecimento avançado sobre astronomia que surpreende até hoje. Desde os primeiros tempos de sua civilização, ainda na fase pré-dinástica, a observação dos corpos celestes já fazia parte de sua cultura. Com uma precisão impressionante, eles acompanharam o movimento dos astros no céu, registrando cada detalhe. Para eles, essa prática não servia apenas para marcar a passagem do tempo, mas também para decifrar os desígnios dos deuses, que, segundo suas crenças, governavam o funcionamento do universo. Pesquisas recentes revelaram que os egípcios não se limitavam a observar coisas casuais. Eles construíram grandes estruturas dedicadas a esse estudo e acumularam milhares de registros ao longo dos séculos. Esses documentos permitiram que identificassem fenômenos estelares, como variáveis no brilho de estrelas, muito antes do que se imaginava. A cidade de Alexandria, no Baixo Egito, tornou-se um dos principais centros de conhecimento astronômico do mundo antigo, atraindo estudiosos renomados como Ibn Yunus e Cláudio Ptolomeu. Entre os registros mais fascinantes está a descrição de um evento cósmico extraordinário, feito por astrônomos egípcios. Um dos episódios mais notáveis foi registrado pelo astrônomo, astrólogo e médico Ali ibn Ridwan, nascido em Gizeh por volta do ano 988. Ele testemunhou a supernova mais brilhante já documentada na história da humanidade. Esse fenômeno, conhecido como SN 1006, ocorreu na constelação de Lupus e iluminou os céus com uma intensidade sem precedentes. Para entender a magnitude desse evento, e preciso compreender como medimos o brilho dos corpos celestes. A magnitude aparente e a forma como avaliamos o brilho de uma estrela ou qualquer objeto astronômico, como um satélite artificial. Esse valor depende de três fatores: a luminosidade intrínseca do objeto, sua distância em relação à Terra e a possível interferência de poeira interestelar, que pode absorver parte da luz emitida. A escala usada para medir esse brilho é logarítmica e inversa, o que significa que quanto mais brilhante um objeto, menor é o número que representa sua magnitude. Nos casos mais extremos, como o de fenômenos excepcionalmente luminosos, a magnitude pode ser negativa. A supernova observada por Ali ibn Ridwan atingiu uma magnitude estimada em menos 7,5. Um valor impressionante. Para se ter uma ideia, esse brilho era 16 vezes mais intenso que o do planeta Vênus, o objeto celeste mais luminoso depois do Sol e da Lua. Isso significa que por alguns dias, essa estrela visitante foi visível mesmo durante o dia. Os cálculos modernos indicam que a explosão ocorreu há cerca de 7.200 anos-luz da Terra, entre os dias 30 de abril e 1º de maio do ano 1006. Embora Ali ibn Ridwan tenha deixado a descrição mais detalhada, observadores na China, Japão, Iraque e Europa também registraram o fenômeno, chamando de estrela convidada. A astronomia sempre ocupou um lugar central na cultura egípcia. Desde os primórdios, os principais eventos religiosos eram determinados pelos movimentos do Sol e da Lua. As pirâmides, por exemplo, foram construídas alinhadas com a estrela polar e mapas estelares eram pintados nos tetos das tumbas. Uma descoberta recente em Tel el-Faraim, no sítio arqueológico do Templo de Buto, trouxe novas luzes sobre esse conhecimento. Arqueólogos encontraram os restos de um enorme observatório astronômico, datado do século VAC, considerado o maior e mais antigo já identificado. Esse observatório, com cerca de 850 metros quadrados, foi construído com tijolos de um branco leitoso e possui uma estrutura peculiar. Seu salão central tem formato de L, com paredes inclinadas para dentro, semelhante ao design de alguns templos. O local é dividido em várias áreas, incluindo uma pequena sala de pedra, um espaço para armazenar instrumentos e um pátio circular. As paredes foram decoradas com pinturas de paisagens, e a entrada lateral está voltada para o leste, na direção do nascer do sol. Entre os achados mais intrigantes está um relógio solar de pedra inclinado, conhecido como relógio de sombra. Esse dispositivo, considerado o mais importante instrumento de medical do tempo da antiguidade, funcionava com base na variação das sombras projetadas pelo Sol. Com ele, era possível determinar com precisão o nascer, o meio-dia e o pôr do Sol, um método simples, mas extremamente eficaz. No centro do grande salão, os pesquisadores encontraram uma plataforma de pedra com inscrições astronômicas que registravam os movimentos da Lua e do Sol durante 3 estações do ano. Também foram descobertas estátuas de deuses como Osíris e Ísis, altares, recipientes usados em rituais e ferramentas de medical. Segundo o Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito, essa descoberta reforça o papel fundamental da astronomia na organização da vida egípcia. Ela era usada para estabelecer o calendário solar, definir as datas de festividades religiosas e oficiais e até mesmo orientar o ciclo agrícola.
Os egípcios demonstraram uma habilidade notável em astronomia, mesmo com instrumentos rudimentares. Esse achado contribui significativamente para ampliar nossa compreensão sobre a evolução científica do mundo antigo. Além das observações práticas, os egípcios também utilizavam seus conhecimentos astronômicos para fazer previsões sobre o futuro. Eles elaboravam calendários que classificavam os dias como favoráveis ou desfavoráveis, dividindo cada jornada em segmentos com diferentes graus de sorte. Um dos documentos mais famosos desse tipo é o chamado Calendário do Cairo, um papiro do século XII AC que, apesar de danificado em algumas partes, ainda permite reconstruir a lista completa de classificações para um ano inteiro. Recentemente, cientistas da Universidade de Helsinki, na Finlândia, realizaram um estudo detalhado desse calendário, aplicando métodos estatísticos modernos. Os resultados revelaram padrões surpreendentes e uma sofisticação ainda maior do que se imaginava no sistema de previsões egípcio. Essa combinação de observação rigorosa, registro meticuloso e aplicação prática demonstra como a astronomia era uma ciência essencial para a civilização egípcia, integrando religião, agricultura e organização social do Cairo. Os pesquisadores chegaram a conclusões extraordinárias. Uma das descobertas mais surpreendentes foi a identificação de um registro astronômico que antecede em cerca de 3.000 anos o conhecimento ocidental sobre a variabilidade de Algol, uma estrela da constelação de Perseu. Ao organizarem dados com mais de 3 milênios de antiguidade e analisá-los com ferramentas estatísticas avançadas, projetadas para revelar padrões cíclicos, os cientistas finlandeses identificaram dois períodos distintos e significativos. O primeiro ciclo, de 29,6 dias, corresponde exatamente à duração de um mês lunar, valor muito próximo ao calculado pela astronomia moderna, que é de 29,53059 dias. Já o segundo ciclo, de 85 dias, mostrou-se mais enigmático. Embora sua original seja imediatamente óbvia, os pesquisadores acreditam que ele esteja relacionado à variabilidade de Algol, um sistema estelar visível a olho nu da Terra, que torna Algol particularmente interessante e seu comportamento. A cada 2,867 dias, a estrela escurece visivelmente por algumas horas antes de recuperar seu brilho original. Esse fenômeno foi oficialmente registrado em 1783 pelo astrônomo britânico John Goodricke, mas as evidências sugerem que os egípcios já o conheciam quase 3 milênios antes. Mas o que é, afinal, Algol? Trata-se de um sistema estelar múltiplo localizado na constelação de Perseu e uma das primeiras estrelas variáveis não novas a ser identificada. Um sistema estelar múltiplo e composto por um pequeno número de estrelas que orbitam entre si, unidas pela força gravitacional. No caso de Algol, o sistema é formado por 3 estrelas, Beta Persei A1, Beta Persei A2 e Beta Persei B. A primeira é a mais luminosa e quente, enquanto a segunda, embora maior, e mais fria e menos brilhante. Em intervalos regulares, uma passa na frente da outra, causando eclipses que alteram o brilho total do sistema quando observado da Terra. Algol é popularmente conhecida como a estrela do demônio e sua associação com figuras mitológicas, como a Gorgona Medusa para os gregos, o monstro feminino decapitado, ou Gol para os árabes, sugere que sua natureza variável já era percebida muito antes do século XVII. Isso nos leva a uma categoria específica de estrelas, as variáveis Algol, também chamadas de binarias eclipsantes do tipo Algol. Esses sistemas estelares são compostos por 2 estrelas quase esféricas, o que torna os momentos de início e fim dos eclipses bem definidos. Quando a estrela mais fria passa na frente da mais quente, parte da luz desta última é bloqueada, resultando em uma queda temporária no brilho total do sistema, fenômeno conhecido como mínimo primário. Uma redução menos acentuada, chamada de mínimo secundário, ocorre quando a estrela mais quente passa na frente da mais fria. Além de dominarem a observação de estrelas variáveis, os antigos egípcios também construíram estruturas dedicadas à astronomia. Um exemplo notável é o observatório do século VAC descoberto no Templo de Buto, em Tel El-Farka. Sua entrada, orientada para o leste e marcada por uma porta tradicional conhecida como pilono, que conduzia o observador, geralmente um sacerdote, ao local onde ele se posicionava para acompanhar o movimento do Sol e das estrelas. No interior da estrutura foi encontrada uma escultura de um homem voltado para o nascer do Sol, simbolizando a profunda conexão dos egípcios com o cosmos. Inicialmente, a equipe que escavou o sítio acreditava ter descoberto uma estrutura puramente religiosa. No entanto, à medida que a escaracal avançava, surgiram artefatos e inscrições com símbolos como Jet, Senet e Uenut,
diretamente relacionados ao tempo e à astronomia. A confirmação definitiva veio com a descoberta de um imenso relógio solar, comprovando o propósito astronômico do local. Os egípcios também possuíam um profundo conhecimento sobre os ciclos sazonais. Esquicos que representam o céu noturno e o crepúsculo mostram como eles concebiam a Terra e o firmamento como duas esferas interligadas. Tendieru, a esfera do céu, e Tendijeb, a esfera da Terra. Esse sistema formava a base de um calendário que marcava eventos cruciais, como a inundação do Nilo e o período da colheita. Trata-se do primeiro mapa estelar, escrito em pedra já descoberto, e seu achado, somado a outras inscrições, reforça a ideia de que os egípcios compreendiam com precisão as mudanças estacionais e as variações na duração dos dias ao longo do ano. Outra evidência fascinante de seu avanço astronômico está relacionada ao uso de ferro meteorítico. Uma inscrição encontrada em uma pirâmide de 4.400 anos sugere que os egípcios já reconheciam a origem extraterrestre desse metal, milhares de anos antes de os cientistas europeus chegarem à mesma conclusão. Estudos recentes confirmaram que objetos como as contas de Jersey, a daga de Tutankhamon e outros artefatos funerários de ferro foram fabricados a partir de meteoritos. Embora não haja consenso sobre se os egípcios sabiam que a fonte desse material era celestial, um texto do faraó Nis, que reinou entre 25 e 30 anos no século 26 AC, contém indícios de que eles associavam o ferro a algo que caiu do seu ponto por fim. Há fortes evidências de que houve troca de conhecimento astronômico entre egípcios e babilônios. Um estudo recente analisou dois textos instrucionais egípcios, preservados no Museu Ashmolean, em Oxford, e revelou que os astrônomos do Egito calculavam a posição do planeta Mercúrio utilizando métodos desenvolvidos na Babilônia. A pesquisa, conduzida por Andreas Winkler, egiptólogo da Universidade de Oxford, e Mathieu Ossendriver, historiador da ciência antiga da Universidade Humboldt, em Berlim, examinou dois ostracos, fragmentos de cerâmica usados como suporte para escrita, datados da primeira metade do século IDC. Escritos em demotico, uma fase tardia da língua egípcia, esses textos são os únicos conhecidos do período greco-romano a conter instruções para cálculos astronômicos baseados em técnicas babilônicas. Os fragmentos cerâmicos analisados revelam que os astrólogos egípcios dominavam técnicas babilônicas para prever os movimentos de Mercúrio, um planeta de trajetória particularmente complexa. As instruções detalhadas nos ostracos descrevem três algoritmos distintos, cada um dedicado a um fenômeno específico: a primeira aparical de Mercúrio como estrela vespertina, sua primeira aparical como estrela matutina e sua última aparical matutina. Esses métodos, embora não apareçam de forma idêntica nos textos babilônicos originais, confirmam uma suspeita antiga entre os especialistas, a de que os egípcios nativos não apenas absorveram o conhecimento mesopotâmico, mas o adaptaram de maneira independente, possivelmente antes mesmo de seus contemporâneos que registravam seus cálculos em grego. A habilidade matemática demonstrada nesses escritos vai além da simples reprodução de fórmulas. Os astrólogos egípcios não apenas aplicavam os métodos babilônicos, mas os integravam a um sistema próprio, ajustando-os às necessidades locais. Isso sugere que, ao contrário do que se imaginava, o papel dos eruditos nativos na transição e desenvolvimento da astronomia no Egito greco-romano foi mais ativo e influente do que se supunha. Então, acreditava-se que a disseminação desses conhecimentos dependia quase exclusivamente de intermediários helenizados, mas os ostracos comprovam que os egípcios já operaram com autonomia nesse campo. Além dos cálculos planetários, o zodíaco egípcio oferece outro exemplo fascinante de como essa civilização reinterpretou conceitos astronômicos. Diferente do sistema ocidental, em que cada signo corresponde a um período fixo do ano, o zodíaco egípcio distribui seus 12 símbolos em intervalos variáveis, alguns com 2, 3 ou até 4 períodos anuais. O signo do Nilo, por exemplo, ocupa 4 momentos distintos, de 1º a 7 de janeiro, de 19 a 28 de junho, de 1º a 7 de setembro e de 18 a 26 de novembro. Já Bastet e outros 2 signos aparecem em 3 períodos, enquanto os 9 restantes se dividem em 2 intervalos cada. Essa organização reflete uma abordagem única, na qual as divindades tutelares, como Amon-Ra, Osíris, Ísis e Tot, não apenas representavam constelações, mas também marcavam ciclos agrícolas, religiosos e até mesmo políticos. A relação entre astronomia e religião no Egito Antigo era tão profunda que se estendia desde os primórdios da civilização. Evidências arqueológicas, como os círculos de pedra de Nata-Pleia, datados do 5º milênio a.C., demonstram que a observação dos astros já desempenhava um papel central na vida espiritual dos egípcios muito antes da unificação do reino. A inundação anual do Nilo, evento vital para a agricultura,
estava diretamente ligada a Parical Eliaca de Sirius, a estrela Sotis, como era chamada, cujo surgimento no horizonte pouco antes do amanhecer anunciava o início da cheia. Esse momento era tal crucial que o calendário egípcio, com seus 365 dias, foi estruturado em torno desse ciclo, consolidando-se como um dos sistemas mais antigos e precisos do mundo antigo. A arquitetura monumental egípcia também reflete esse profundo conhecimento astronômico. As pirâmides de Gize, por exemplo, estão alinhadas com uma precisão impressionante em relação à estrela polar da época, Tuban, da constelação do Dragão. Estudos recentes, que consideram a precessão dos equinócios, o lento deslocamento do eixo terrestre, confirmam que a orientação das pirâmides não foi obra do acaso, mas sim resultado de cálculos meticulosos. Da mesma forma, o templo de Amun-Ra em Karnak foi projetado para que, no solstício de inverno, os raios do sol penetrassem por um corredor estreito, iluminando o santuário interno. Essa engenhosidade não se limitava a fins estéticos. Ela garantia que a luz solar, símbolo do deus Ra, alcançasse o coracal do templo no momento mais sagrado do ano, reforçando a conexão entre o divino e o cósmico. Para os egípcios, a astronomia não era apenas uma ciência, mas uma ponte entre o mundo terreno e o além. A crença de que o faraó, após a morte, se transformava em uma estrela e ascendia aos céus está documentada nos textos das pirâmides, onde se descreve o monarca unindo-se às estrelas imperecíveis ou à estrela da manhã. Essa concepção influenciou até mesmo a disposição das tumbas e templos, muitos dos quais foram decorados com mapas estelares. A partir da nova dinastia, surgiram as chamadas tabuas estelares diagonais, pintadas no interior das tampas de sarcófagos ou nos tetos de tumbas e templos. Esses diagramas, que combinaram deuses, constelações e estrelas, serviam como relogios celestes, permitindo que os sacerdotes determinassem as horas da noite com base na posição dos astros. O método de observação era surpreendentemente prático. Um sacerdote, sentado no chão, alinhava seu olhar com a estrela polar, de modo que a linha imaginaria que passava pelo centro de sua cabeça apontasse para o astro. A partir dessa referência, ele consultava as tabuas estelares, que indicavam qual estrela estaria no centro do céu em cada hora. Esse sistema, embora rudimentar se comparado aos padrões modernos, demonstra um entendimento avançado dos movimentos celestes. Além disso, revela uma visão de mundo na qual o tempo não era apenas uma medida abstrata, mas uma força viva, governada pelos deuses e pelos ciclos do universo. Mão esquerda, enquanto o ombro direito servia como referência para alinhar o olhar. De acordo com os registros, ao reconstruir os templos, o eixo norte, o eixo sagrado de orientação, era determinado com o mesmo instrumento, o que sugere que esse método era amplamente adotado para observações astronômicas. Nas mãos de um observador experiente, tais técnicas permitiam alcançar um grau surpreendente de precisão, mesmo sem os recursos tecnológicos que viriam séculos depois. O escritor romano do século V da Era Comum, Ambrósio Teodosio Macrobio, atribuiu aos egípcios uma teoria astronômica que antecipava ideias posteriores, a de que a Terra girava em torno de seu próprio eixo, enquanto os planetas Mercúrio e Vênus orbitavam o Sol, que, por sua vez, descrevia um movimento ao redor da Terra. Embora essa concepção ainda mantivesse um modelo geocêntrico, ela representava um avanço notável para a época. Séculos antes, entre os séculos 2 e 3, o teólogo cristão Clemente de Alexandria já destacava a importância da astronomia nos rituais sagrados do Egito greco-romano. Em seus escritos, ele descreve como, após o cantor, o astrólogo se apresentava portando um orologium, um instrumento de medical, e uma palma, símbolos que remetiam ao conhecimento astrológico. Clemente menciona ainda que os astrólogos memorizavam 4 livros herméticos, um sobre a disposição das estrelas fixas visíveis, outro sobre as posições do Sol e da Lua, um terceiro sobre as conjunções e fases desses astros, e um quarto dedicado aos seus nascimentos e ocasos. Para realizar suas medições, os astrólogos egípcios utilizavam uma prumo, um instrumento simples, mas eficaz. Segundo a descrição de Clemente de Alexandria, o orologium e a palma correspondiam, na verdade, a uma plomada e a uma haste de medical. Esses objetos foram associados a 2 artefatos preservados no Museu de Berlim, um cabo curto do qual pendia um fio com peso e uma vara de palma com uma ranhura central. No Antigo Egito, esses instrumentos eram conhecidos como merjet bai. A haste de palma, com sua ranhura, era posicionada próxima ao olho, enquanto a plomada era segurada com a outra mão, provavelmente com o braço estendido, permitindo alinhar com precisão a visão do observador aos corpos celestes. A cidade egípcia de Alexandria tornou-se o primeiro grande centro astronômico da era helenística. Após as conquistas de Alexandre o Grande,
e a fundacal do reino ptolomaico, a tradical astronômica egípcia se fundiu com os conhecimentos gregos e babilônicos, criando um ambiente único de troca intelectual. Localizada no Baixo Egito, Alexandria emergiu como o farol da ciência e da cultura durante todo o período helenístico. Foi nesse cenário que Eratosthenes, diretor da famosa Biblioteca de Alexandria, realizou feitos notáveis. Calculou a circunferência da Terra com uma margem de erro inferior a 1% em relação aos valores modernos. Determinou a inclinação axial do planeta com precisão e elaborou o primeiro mapa mundi com paralelos e meridianos baseados no conhecimento geográfico da época. Mais tarde, já sob domínio romano, o Egito continuou a ser o coracal da atividade científica no Império. O maior astrônomo desse período foi o egípcio helenizado Cláudio Ptolomeu, que viveu entre os anos 90 e 168 da Era Comum. Nascido na região da Tebaida, no Alto Egito, Ptolomeu trabalhou em Alexandria e deixou como legado ao Magesto um tratado astronômico que se tornou o paradigma da disciplina por mais de 1000 anos. Embora sua defesa do geocentrismo tenha sido posteriormente superada, Ptolomeu desenvolveu o único modelo matematicamente consistente do sistema solar baseado nessa conceitual. Uma de suas contribuições mais duradouras foi a introdução do equante, um ponto imaginário que permitia prever com maior exatidão os movimentos irregulares dos planetas. Entre os comentaristas do Almagesto na Antiguidade Tardia, destacou-se Hipatia de Alexandria, a celebre matemática e astrônoma que se tornou um dos primeiros mártires da ciência ao ser assassinada por uma turba de cristãos fanáticos em 415. A teoria ptolomaica, no entanto, existiu ao tempo, tornando-se a base da astronomia islâmica e da Europa medieval a ser gradualmente substituída pelo heliocentrismo no século XI. Com a conquista islâmica do Egito, o país passou a integrar o mundo árabe, inicialmente sob o domínio dos califados Rashidun, Umayyada e Abássida. No século X, a dinastia Fatimida estabeleceu um califado centrado no Cairo que perduraria até o século XII. Sob os Fatimidas, o Egito recuperou seu papel de destaque intelectual, competindo com Bada, em tal capital abássida e maior cidade do mundo medieval, pelo domínio do conhecimento no mundo islâmico. No século XIII, o Cairo finalmente superou Bada como o principal centro científico do Islã. Um dos maiores astrônomos desse período foi o egípcio Ibn Yunus, nascido em Fustat por volta de 950 e falecido em 1009. Considerado o expoente máximo da astronomia de sua época, Ibn Yunus destacou-se pelo rigor e pela precisão de seus cálculos, muitos dos quais eram notavelmente avançados para o seu tempo. Em reconhecimento ao seu talento, o califa Fatimida mandou construir um observatório no Monte Mukaton, próximo à sua cidade natal, e o cobriu de honrarias. Entre suas realizações mais impressionantes, está o registro de mais de 10.000 posições do Sol, obtidas ao longo de anos de observação com um grande astrolabio de quase 1,4 metro de diâmetro. Suas anotações sobre eclipses continuaram a ser usadas séculos depois, influenciando até mesmo estudos modernos, como os do astrônomo canadense-americano Simon Newcomb. As observações de Ibn Yunus também inspiraram o matemático Francis Pierre Simon Laplace em suas investigações sobre a obliquidade da eclíptica e as irregularidades no movimento de Júpiter. Em sua homenagem, um dos crateras lunares recebeu o nome de Ibn Yunus. O astrolabio, em sua forma mais simples, consistia em um disco de metal com um padrão de linhas e recortes que permitia calcular posições astronômicas com precisão. Esse instrumento servia para medir a altura de um corpo celeste acima do horizonte, tanto de dia quanto de noite, e podia ser usado para identificar estrelas e planetas, além de determinar a latitude local. Embora sua origem exata seja debatida, há fortes indícios de que o astrolabio tenha sido desenvolvido no Egito, onde se tornou uma ferramenta essencial para astrônomos, navegadores e estudiosos. Sua evolução ao longo dos séculos reflete não apenas o avanço técnico, mas também a profunda conexão entre a observação dos seus e as necessidades práticas e espirituais das civilizações que o utilizaram. Além de suas funções astronômicas, o astrolabio também permitia calcular a hora local com precisão, convertendo a posição dos astros em referências temporais. Essa capacidade o tornou indispensável em uma época em que relógios mecânicos ainda não existiam ou eram pouco acessíveis. Sua utilidade se estendeu por séculos, acompanhando navegadores, comerciantes e estudiosos até o período das grandes navegações, entre os séculos XV e XVII, quando instrumentos mais avançados começaram a substituí-lo gradualmente. Embora sua origem exata permaneça envolta em debates, registros históricos apontam para o Egito como o berço dessa invenção, provavelmente entre os séculos XI e XII. Ali, o astrolabio não apenas consolidou seu papel como ferramenta científica, mas também se integrou à cultura, servindo como símbolo do conhecimento acumulado por uma civilização que via nos seus muito mais do que padrões celestes,
e um mapa para compreender o mundo e seu lugar nele. A astronomia egípcia, aliás, foi uma das mais sofisticadas da antiguidade, influenciando diretamente o desenvolvimento de outras culturas. Seus estudiosos não apenas mapearam constelações e previam fenômenos como eclipses, mas também alinharam suas construções monumentais, como pirâmides e templos, com precisão astronômica. Esses feitos demonstram como a observação dos astros estava entrelaçada com a religião, a agricultura e até mesmo a organização política da sociedade. Compreender essas conexões é fundamental para valorizar o legado deixado por aqueles que, com instrumentos como o astrolabio, lançaram as bases da ciência moderna. Afinal, cada descoberta, por mais simples que pareça hoje, foi um passo essencial na jornada humana em busca de respostas. E justamente por isso que conhecer a história, seja ela escrita nos seus ou nas páginas dos livros, nos ajuda a evitar repetir os mesmos erros e a reconhecer o valor do conhecimento acumulado ao longo dos séculos.